A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. Quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de estar aqui com os irmãos para conversarmos uma porção da sua palavra. Eu agradeço a minha pastora, presidente, Loide Ramos, e ao idealizador deste lindo projeto, pastor Gedeon Júnior, por mais esta oportunidade. Amados irmãos, ontem nós acabamos falando sobre... Nós paramos na história das vacas, né? Quando os homens decidem fazer a arca retornar ao seu devido lugar, aos filisteus, nós vemos que os sábios filisteus, eles criaram uma forma para testar o Deus de Israel. E se Jeová, representado pela arca, era o verdadeiro Deus vivo, então ele que levasse a arca de volta ao seu lugar. E os príncipes, então, eles traçam um plano e eles tomam 2 vacas com os seus bezerros e eles separam a vaca dos seus bezerros, né? E atrelam às vacas um carro novo, colocam a arca sobre o carro e soltam as vacas. Se elas se movessem ou se elas fossem para junto dos seus bezerros, seria a prova de quê? De que o Deus de Israel não estava no controle e de que os filisteus não tinham o que temer. E se as vacas simplesmente ficassem vagueando de um lado para o outro, sem um rumo certo, os príncipes poderiam chegar à mesma conclusão. E o mais provável era o quê? Que as vacas fossem para os seus bezerros, uma vez que elas estavam cheias de leite e no qual queriam também livrar e entregar aos seus bezerros o que eles necessitavam. Mas nós vamos perceber nesse texto que a partir do versículo, ontem nós conversamos até o versículo 10, hoje nós vamos um pouquinho mais, que esses sábios filisteus, eles se enganam. Os príncipes filisteus, eles não conheciam o verdadeiro Deus vivo, mas as vacas, elas sabem quem é o seu Criador e obedecem às suas ordens. O boi, ele conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. É o que a palavra do Senhor nos diz em Isaías 1:3. E nós vamos ver que as vacas, elas não voltam para os seus bezerros, as vacas, elas não ficam perdidas, pelo contrário, elas atravessam a fronteira e chegam à cidade levítica de Bet-Semes, que era uma cidade em Israel. E nós vamos perceber que aonde elas chegam, os homens estavam trabalhando nos campos e colhendo trigo. Olha só, o versículo 12 do capítulo 6 do livro de 1 Samuel diz assim: então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. Quer dizer, eles foram olhando para ver o que acontecia. Irmãos, o Senhor direcionou, o Senhor guiou, Deus, ele restaurou a sua honra ao trazer a arca de volta, sem que os israelitas fizessem algo. Nem os israelitas precisaram agir, nem os filisteus. O Senhor direcionou aquelas vacas. Elas obedeceram à voz do Senhor e o Senhor levou elas para onde deveriam ir. E nós vamos perceber que elas chegam. No versículo 13 diz assim, olha: e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale,
e levantando os olhos viram a arca e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué e Bet-Semita e parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. No versículo 15, e os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Nós vamos perceber que onde os homens estavam trabalhando é o local aonde o Senhor direcionou para que as vacas fossem. E os israelitas, eles recebem a arca de volta com alegria, e os levitas retiram do carro e colocam numa grande pedra no campo. Eles estavam gratos porque o trono de Deus havia sido devolvido ao seu povo. E os levitas, eles ofereceram a vaca como holocausto ao Senhor, e em sua alegria, eles até desconsideraram, irmãos. Nós vamos ver que, de acordo com a lei, somente os animais machos que deveriam ser sacrificados, né? E outros homens da cidade, eles fizeram o quê? Eles trouxeram mais sacrifícios, colocaram os presentes de ouro sobre a pedra e ofereceram-nos ao Senhor. Porque em Siló, irmãos, uma vez que Siló havia sido já destruída a essa época, né? E que não existia mais um santuário para adoração. Então, essa pedra grande, ela foi usada como adoração, como altar, né? Não como adoração, como um altar. Foi erguido ali um altar e o Senhor aceitou as ofertas. Porque Deus, o que Ele quer das nossas vidas é um coração contrito, né? Houve ali um reconhecimento de que a presença estava ali, porque e o inimigo, nós vamos perceber que eles não saem dali, eles não saem daquele local. No versículo 16 diz assim: e vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrón no mesmo dia. Quer dizer, eles viram a mão poderosa do Senhor agir. E eles foram embora. E quando o povo percebeu que seus inimigos estavam ali por perto, eles não abandonaram o quê? Não abandonaram a arca. Não deixaram não deixaram aquilo ali ficar à mercê, né? A arca ficar à mercê dos príncipes ali. E ele então, nós vemos que o inimigo estava por perto. Os israelitas, então, não se atreveram a deixar aquele lugar para onde as vacas tinham sido direcionadas por Deus. O Senhor, Ele tem poder para direcionar o que Ele quiser. A vida humana, o ser humano, ao ser humano Ele deu livre-arbítrio. Mas, irmãos, se nós soubermos usar o nosso livre-arbítrio, nós colocamos ele diante do Senhor. Sabe por quê? Não existe direção melhor, não existe local melhor para estarmos, senão na direção do Senhor, no centro da vontade do Senhor. Porque o ser humano, nos dias atuais, nós sabemos que os dias são maus. Nós temos visto, após essa pandemia, que a fé de muitos esfriou. Nós sabemos que isso é cumprimento da palavra, mas está na hora de acordarmos, despertarmos do sono, tomarmos a posição que o Senhor quer que tomemos, voltarmos à direção do Senhor, ouvirmos a sua palavra, compreendermos a sua voz. Essas vacas, irmãos, muito nos ensinam. Elas foram direcionadas pelo Senhor e chegaram no seu melhor caminho. E o Senhor nos ama. Ele tem uma direção para a minha vida e para a tua vida. Basta que o busquemos. E Ele tem prazer em se revelar a cada um de nós. E a sua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável.
Nós temos que entender que Deus, ele fez o que jamais Dagon faria. Ele guiou as vacas, ele manteve a atenção daquelas vacas presa à estrada certa. Ele superou o desejo delas de ir junto aos seus bezerros e levou-as para a cidade levítica de Bet-Semes. A sua providência governa todas as coisas. Mas, infelizmente, os sacerdotes e levitas não fizeram bem o seu trabalho. E aquilo que deveria ser motivo de grande alegria acabou trazendo tristeza em função da insensatez humana. A seu tempo, nós vamos ver que a arca ela receberá um novo local. Quando o rei Davi, nós vamos ver isso lá em 2 Samuel, a partir do versículo 6, nós ainda estamos em 1 Samuel, mas em 2 Samuel, quando o rei Davi transporta a arca para um lugar especial, onde ele havia preparado para Jerusalém. Mas naquele momento, a arca foi levada para aquele local, Bet-Semes, pelo Senhor. E nós vamos perceber que eles eram conhecedores da palavra do Senhor. Eles conheciam a lei do Senhor. E os homens de Bet-Semes, eles deveriam ter coberto a arca. Porque a arca, ela não poderia ser vista por qualquer pessoa, exceto pelo sacerdote. No entanto, a arca, qual era a localização da arca dentro do tabernáculo? O lugar santíssimo. E só quem poderia entrar no local santíssimo era o sumo sacerdote. Então, irmãos, o sumo sacerdote, esse erro que eles tiveram, nós vamos ver, olha o que o texto bíblico nos diz, que a partir do versículo 16, 17. Estes, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação de culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelote outra, por Gade outra e por Ecor outra. E nós, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente a 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está ao dia de hoje no campo de Josué, em Bet-Semida. Aí no versículo 19 diz, as ofertas que foram colocadas, tudo, eles receberam. Tá certo? Eles aceitam. Nós vamos ver que quando os filisteus eles devolvem a arca do Senhor a Israel, eles, como nós já vimos, eles colocaram num carro puxado pelas vacas, foi para um caminho sem ter cocheiro, né? Cristo foi o nosso Deus, foi o cocheiro. E quando o carro chega às fronteiras de Bet-Sema, o povo da cidade tira a arca do carro, coloca sobre uma grande pedra, e aí no versículo 19, olha o que acontece. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Amados, houve desobediência. Aí a palavra do Senhor diz que até feriu o povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o seu povo. O povo chorou, o povo ficou triste. Mas por que o Senhor afligiu um juízo assim tão severo? Foi o fato deles olharem simplesmente para dentro da arca? Amados, o Senhor ele fere o povo com este juízo por terem eles cometido um terrível sacrilégio contra Deus. A Arca da Aliança era símbolo da própria presença de Deus entre o seu povo. A regulamentação referente à arca e de como ela deveria ser manejada era de natureza restrita por causa da santidade de Deus. Em relação à pecaminosidade do homem, nós vamos ver a forma, o que deveria acontecer. Nós temos em Êxodo 25, de 10 a 22, o que deveria ter na arca, Êxodo 37, de 1 a 9. E
o que eles fizeram, olhar para dentro da arca, ter visto, né, feito aquilo que não era para ter feito, isso desagradou o Senhor. E um ato assim tão iníquo, de desrespeitoso à santidade de Deus, certamente merecia um repentino e terrível juízo de Deus. Na obra de Deus, meus amados, tem muita gente brincando de fazer a obra do Senhor, brincando com as coisas sagradas. Na obra de Deus, nós temos que ter grande exatidão em tudo, sabe? Fazermos tudo de maneira correta, dentro da casa do Senhor, na nossa vida profissional, a nossa vida fora da igreja também, porque às vezes ser santo dentro da igreja ou, né, transparecer uma santidade dentro da igreja é muito fácil, mas a nossa adoração ao Senhor, ela se estende e ela não fica só ali dentro dos templos. É algo que eu sempre gosto de dizer: adoração é um estilo de vida e eu devo adorar o Senhor onde quer que eu esteja. A minha vida é para a glória do Senhor. Nós devemos entregar as nossas vidas como oferta agradável a Deus, aonde quer que estejamos. E nós devemos seguir a sua palavra escrita, sem acrescentar e sem diminuir nada dela. A palavra do Senhor, ela deve ser escrita. Aí nós devemos parar e pensar. O povo aqui, não, o objeto, né, foi tratado, a presença do Senhor foi tratada como um objeto de curiosidade ou superstição, né? As pessoas, então, trataram a presença do Senhor de qualquer forma. E a presença do Senhor, ela não deve ser tratada de qualquer forma. E Deus é um Deus conosco. Todos os dias ele tem que ser tratado da melhor forma possível. Às vezes, nós acordamos e dormimos e não falamos uma vez com o Senhor. Não abrimos a sua palavra para ler. Não trate com indiferença. Ou melhor, existe uma frase que é muito dita e eu guardo ela na minha mente. Não trate como morto aquele que está vivo. O nosso Deus é um Deus vivo e ele merece ser respeitado, adorado, glorificado e exaltado através das nossas vidas. E nós vamos perceber que o povo israelita, que conhecia a lei e que vivia numa cidade levítica, deveria ter sido ainda mais responsável, mas não. E imediatamente veio o juízo de Deus sobre aquele povo e várias pessoas morreram. E aí nós vamos ver no versículo 20 que diz assim: então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar de pé perante o Senhor, este Deus santo, e a quem subirá dentre nós? Aí enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós. E aí nós vamos ver que os homens de Quiriate-Jerazi, no início do capítulo 7, que nós vamos estudar amanhã, mas hoje eu só quero entrar um pouquinho no versículo 1, para concluirmos a nossa conversa de hoje. No versículo 1 diz assim, do capítulo 7 de 1 Samuel: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Meus amados, eles tiveram esse cuidado de deixar a arca do Senhor aonde ela deveria ter sido deixada. Nós vamos perceber que atualmente Deus, ele não vive nas construções, nem em mobília e utensílios de nossas igrejas, mas
nós temos que sempre desejar mostrar respeito por tudo aquilo que é consagrado para a glória do Senhor. O acontecimento extraordinário aqui, a morte dessas pessoas, nos adverte sobre termos curiosidade religiosa e falta de reverência pelo Senhor. Nós devemos obedecer ao Senhor em todos os seus mandamentos, sem abandonar nenhum deles. O Senhor, ele poderia ter se retirado quando ocorreu que os homens olharam para dentro da arca e de forma curiosa ou supersticiosa, não sei muito bem o que estava acontecendo ali, e eles olham para dentro e o Senhor poderia ter saído dali, retirado a sua presença do meio do seu povo. Mas Deus, ao invés disso, pela sua graça e misericórdia, Ele permite que a arca fosse transportada mais cerca de 16 quilômetros até Kiriat Jeari, onde permaneceu na casa de Abinadab. E os homens da cidade, nós vimos que eles consagram Eleazar, filho de Abinadab, para guardar a arca. E sem dúvida, tratava-se de uma família de levitas, uma vez que depois do pouco provável que o povo quisesse correr um novo risco de transgredir a lei novamente, porque só poderia ficar com a arca quem fosse levita. Então essa família era uma família de levitas, né? E nós vamos perceber que é possível que a arca tenha passado bastante tempo. E a Arca da Aliança naquele local, e a Arca da Aliança, ela representava a presença do Senhor com o seu povo e o domínio do Senhor sobre Israel. Deus, ele tinha todo o direito de abandonar o seu povo perverso pelo que eles tinham feito à arca, mas em sua graça ele permanece com eles, e ainda que não no tabernáculo especial, cujo a construção que ele havia ordenado. Foi um tempo difícil para os israelitas, mas não constituíram um povo unido e temente a Deus. Israel acreditava que os seus problemas seriam resolvidos se eles tivessem um rei, como as outras nações, mas iriam descobrir que fazer as coisas do seu modo sempre os colocava em dificuldades maiores. Deus, ele ainda tem reservado o que há de melhor para os que colocam a escolha nas mãos do Senhor. Eu volto a dizer, coloque os seus planos, vamos aprender a colocar os nossos planos, os nossos projetos diante do Senhor e eles serão bem-sucedidos. E Jesus Cristo, ele representa para o povo de Deus nos dias de hoje aquilo que a arca representava para Israel. Por isso nós intercedemos, nós oramos em nome de Jesus, nós falamos com o nosso Deus, e quando é colocado em seu devido lugar e proeminência em nossas vidas, ele nos abençoará e trabalhará para nosso bem. Santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, que é o que nos diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 3,15. E quando Jesus Cristo é o Senhor, o futuro é o seu amigo, e você pode caminhar cada dia certo da presença e da ajuda de Deus, porque quando temos o Deus conosco, estando verdadeiramente conosco, irmãos, essa história de dizer que crente não sofre, isso é história. Essa história de dizer que crente não fica doente, não tem problema, isso é história. Irmãos, nós vivemos nessa terra. Nós passaremos as dificuldades dessa terra, nós seremos provados. Mas olha, vamos entender algo. O cristão, ele sofre, o cristão passa dificuldade, o cristão passa por problemas, tudo isso. Nós não somos super-heróis, nós somos homens. Enquanto vivemos nessa terra,
Cristo, quando esteve na terra, a palavra do Senhor diz que em tudo ele foi afligido, em tudo ele foi provado. E nós temos que entender que nós seremos provados, nós seremos afligidos, mas vamos dizer como Paulo, havendo passado todas as coisas, permaneçamos de pé. E não é na nossa força, é na força do Senhor. É o Senhor que nos dá força para enfrentarmos o dia, para enfrentarmos as noites escuras, porque sempre existirá o romper da manhã. E é como a palavra do Senhor diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então vivamos com a presença gloriosa do Senhor nas nossas vidas. E aí nós teremos força para enfrentar o que tivermos que enfrentar, fazermos o que tivermos que fazer, não pela nossa capacidade, mas pelo braço forte do Senhor, que continua estendido sobre as nossas vidas. E todos aqueles que necessitarem do Senhor Jesus, a porta da graça está aberta. Ela não se fechou ainda. Nós temos o privilégio de entrar por ela. E eu te convido esta manhã, você que ainda não conhece esse Deus de graça e de misericórdia, para que coloque a sua mão sobre o coração e diga, Senhor, eu quero te conhecer, toma a minha vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Que a tua santa presença esteja sobre a minha vida. E você vai ver o que Cristo fará com você. Por isso, vamos ser obedientes ao Senhor, ler a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, sem nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, sendo sim direcionados pelo Senhor. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e, se Deus quiser, amanhã estaremos conversando em 1 Samuel capítulo 7.